Fala pessoal, mais um vídeo novo aqui no canal. Se você curte o meu conteúdo, clica nesse botãozinho aqui embaixo, clica no joinha aí para ajudar com que o YouTube entenda que o nosso vídeo é muito legal e que ele pode alcançar mais pessoas. Assim como, se você quiser ser notificado toda vez que eu colocar uma aula nova, um vídeo novo aqui no canal, clica no sininho aqui para se inscrever e todo dia que tiver um vídeo novo você vai ser notificado pelo YouTube, fechado? Assim como se você achar que esse conteúdo aqui é algo muito legal para outra pessoa que você conheça, compartilha o link com ele para ele poder ter acesso a essa aula, assim como você. Pessoal, é o seguinte, o objetivo da aula de hoje é discutir sobre prevenção de lesões nos esportes, tá bom? Então eu vou dar uma ideia para vocês, uma demonstração, um raciocínio, vou tentar gerar um raciocínio em vocês para que vocês consigam entender um conceito de como realizar, estipular, programar estratégias com o objetivo de minimizar a chance com que as lesões aconteçam nos seus atletas, tá? Então eu vou mostrar algumas variáveis aqui que podem ser utilizadas tanto no esporte amador, assim como no esporte de alto rendimento. Fechado? Essa é a ideia da aula, que vocês consigam ter a vivência e consigam entender o conceito de como que um programa de prevenção de lesões pode ser aplicado, seja quando você está falando de atletas amadores, paciente, às vezes do dia a dia de uma clínica que você possa trabalhar, assim como quando a gente está falando aí de atletas profissionais. Fechado? É uma aula que eu tento deixar muito didática, com muitos vídeos para vocês entenderem e terem um contato próximo do que seria uma estratégia dessa. Então, espero que vocês consigam aí visualizar e se sentirem dentro dos trabalhos em que a gente realiza aí no dia a dia. Então, normalmente, o primeiro pilar de um programa de prevenção de lesões é a avaliação. Então, quando o seu objetivo é prevenir uma lesão, você tem que identificar qual que é a prevalência dessa lesão naquele determinado esporte, se ela acontece muito, se ela acontece pouco, qual é o mecanismo de lesão associado a essa patologia, antes de você definir quais são as estratégias que você vai traçar para que esses atletas realizem no dia a dia deles. Então, antes de pensar em qual exercício, qual abordagem que você vai utilizar, é muito importante que você identifique se aqueles atletas com que você está trabalhando são atletas que estão mais suscetíveis ou não a se lesionarem, a terem lesão ali no seu dia a dia. Fechado? Então, o primeiro pilar disso é a avaliação, para você definir se esses atletas estão no maior risco de se lesionarem ou não, é você avaliar. E aí, quando a gente fala de avaliação, tanto no esporte profissional quanto no esporte amador, essa avaliação ela tem que abranger algumas variáveis. Basicamente, todas as variáveis possíveis relacionadas à capacidade física dos nossos atletas. Força, mobilidade, performance, controle neuromuscular. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui de alguns testes que eu utilizo no meu dia a dia, que alguns dos meus pacientes recebem, né, essas minhas intervenções, tá bom?
podem ser utilizados, né? Como, por exemplo, testes da própria preparação física, testes de performance, testes de avaliação de força, testes de avaliação de controle e estabilidade do membro inferior. Todos esses testes devem compor uma avaliação inicial com o objetivo de triar quais são os atletas daquele grupo, ou se você estiver fazendo trabalho com apenas um atleta, se aquele atleta especificamente ele tem um risco maior de se lesionar ou não. E aí é importante que, para definir isso, você utilize valores de normalidade da literatura, valores que já estão descritos na ciência, que podem expor a sua maior chance de lesão. Então, testes de avaliação de força muscular, seja com o dinamômetro isocinético, como eu mostrei para vocês, seja com dinamômetro manual, ou simplesmente com o uso de um RM, né, de uma repetição máxima, são testes que devem ser utilizados. Inclusive, no nosso ambulatório de fisioterapia esportiva da Faculdade de Medicina da ABC, a gente realiza esses testes através do dinamômetro manual isométrico aí da Medior, né, da Medtech, que é uma empresa brasileira que fabrica dinamômetro manual, que faz com que ele fique um pouco mais barato, etc. Então, hoje é totalmente acessível uma avaliação dessa, não é algo muito fora da realidade, tá bom? Então, a avaliação de força é primordial, tudo bem? Não é a única abordagem que tem que ser utilizada, é importante que você utilize mais do que uma abordagem, mais do que um critério para definir se o seu atleta está em risco ou não, mas é um pilar importante, sim, na avaliação inicial. Além disso, os testes funcionais que vocês observaram aí durante aquele vídeo inicial, como, por exemplo, o Y-teste, seja o Y-teste membro superior, ou até mesmo o Y-teste de membro inferior, membro superior em esportes de predominância de membro superior, membro inferior em esportes de predominância de membro inferior, às vezes membro superior para goleiros, por exemplo, a gente usava, testes de salto, como por exemplo rope test, são formas de você avaliar se o seu atleta está em risco, e se ele não estiver em risco, é importante também você avaliar e ter os dados dele ali do início da temporada, ou dados prévios, porque quando você for realizar uma reabilitação com esse atleta, você pode ter alguns valores em que ele deva chegar num processo de alta, por exemplo. Além disso, existem trabalhos na literatura científica que demonstram valores de normalidade de acordo com o esporte, o gênero do indivíduo e de acordo com o nível de atividade física dele, idade, então, fatores específicos de cada um que podem ter relação com o melhor teste ou não. Então, você tem valores de normalidade que o seu atleta precisa alcançar aí. Se você procurar muito bem na literatura, você encontra. Não são dados muito fáceis de serem encontrados, mas você consegue encontrá-los. Então, testes de performance, testes em que você avalia a biomecânica, padrão de movimento para aterrissagem, para mudança de direção, testes de avaliação de força, testes de avaliação de mobilidade são importantes. Mas, quais são os testes que eu devo utilizar? Vocês devem estar perguntando, eu sei que é importante avaliar força, mobilidade e tal, mas quais testes que eu devo utilizar? Então, existem milhões de testes funcionais hoje que vocês podem utilizar para triar a capacidade física de um indivíduo. E eu indicaria que vocês utilizassem determinados testes para determinadas patologias. Então, eu não vou usar os mesmos testes, a mesma bateria de testes que eu utilizo para um jogador de futebol, para um jogador de handball, porque as exigências dentro do esporte deles são diferentes, né? Assim como a gente tem, por exemplo, fatores de riscos associados diferentes dependendo do esporte em que você for atuar. Então, por exemplo, existem alguns fatores que, quando combinados, expõem um atleta de basquete a maior chance de romper o ligamento cruzado anterior do joelho. Como, por exemplo, o aumento do valgo dinâmico do joelho, fraqueza dos músculos do quadril,
falta de controle da carga de treinamento, fadiga. Se eu for comparar com dançarinas de balé para a mesma lesão, que é a lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, muitas variáveis que são muito relevantes para um atleta de basquete já não são tão relevantes assim para uma dançarina de balé. Como, por exemplo, o valgo dinâmico do joelho, que deve ser levado em consideração na dançarina, mas não tem uma importância tão grande quanto tem para um jogador de basquete. O nível de ansiedade dessas dançarinas tem uma importância maior do que o nível de ansiedade tem para atletas de basquete. A fadiga é algo que influencia muito no aumento da chance em que um atleta de balé tem de desenvolver uma lesão do ligamento cruzado anterior, quando comparado com a fadiga em jogadores de basquete. Então, essas variáveis, elas vão ser mutáveis de acordo com o esporte e principalmente com a lesão com que você tem o objetivo de prevenir. Então, não serão os mesmos testes, as mesmas abordagens que a gente vai usar para todo mundo. Porque quando a gente fala de chance com que uma lesão tende a acontecer, normalmente ela nunca acontece por um único fator isolado, né? Vocês sabem o quanto que esse slide meu aqui é famoso, ó. Isso daqui é um algoritmo de variáveis que você tem que controlar para prevenir lesões relacionadas à corrida. Olha o tanto de coisa que a gente deveria avaliar e abordar quando o nosso objetivo é prevenir lesões em um atleta de corrida. Então, nunca um atleta vai se machucar só porque ele tinha um músculo fraco, só porque ele tinha um padrão de movimento alterado, só porque ele tinha um déficit de mobilidade. Normalmente ele se lesiona por uma combinação de vários fatores. Prevenir lesão é muito mais complexo do que se imagina. Não é uma ciência exata, não é algo simples. Não é só você fazer um exercício de fortalecimento e achar que você está prevenindo lesão de alguém, certo? Assim como não é só você fazer um teste lá funcional e observar que o seu atleta tem um déficit nesse teste e achar que mudando essa variável você está prevenindo lesão. Não existe trabalhos na literatura hoje que comprovem que usar testes como esse que eu demonstrei para vocês é algo... quando você modifica esses testes ou melhora, por exemplo, a performance do indivíduo nesse teste, que realmente você está conseguindo prevenir lesão. Então, você precisaria controlar milhões de variáveis que estão interagindo entre si, para definir que o que você aplicou àquele atleta realmente é algo efetivo. Então, onde eu queria chegar com tudo isso? Quando você definir o esporte com que você vai trabalhar, o esporte em que o seu atleta pratica, você precisa, antes de qualquer coisa, identificar quais são as lesões mais comuns naquele esporte. Esse é o primeiro ponto. Depois que você identificar quais são as lesões mais comuns nesse esporte, você precisa entender sobre a demanda que atua sobre esse esporte. Qual é a região do corpo que é mais exigida? Quais são as capacidades físicas que esse cara precisa para suportar essa exigência? Depois, para essas lesões mais comuns, você precisa procurar na literatura científica testes que são capazes de identificar fatores de risco claros para observar se o atleta tem mais chance de desenvolver essa lesão. E por último, quando você encontrar estes fatores presentes no seu atleta, aí sim você vai montar um programa de prevenção com o objetivo de modificar esses fatores, se eles forem fatores modificáveis. E a partir do momento que você definiu um programa, você precisa, depois de um certo tempo, normalmente depois de um ou 2 meses, reavaliar o seu atleta e identificar se essa abordagem que você fez está sendo efetiva em modificar os fatores que você gostaria que essa abordagem modificasse. E aí sim, se você está modificando um fator que tem relação, aumenta a chance com que o indivíduo tem de desenvolver qualquer uma lesão, a lesão que você está com o objetivo de prevenir, provavelmente a sua abordagem está sendo mais efetiva do que quando você não está abordando esses fatores claros e específicos daquela determinada patologia.
Onde eu quero chegar com isso? Eu não vou fazer um trabalho de prevenção de lesão para a síndrome do impacto do ombro em um jogador de futebol. Eu não vou fazer um programa de prevenção de lesão para lesão muscular em um jogador de handball. Não é uma lesão comum no handball. Síndrome do impacto do ombro não é uma lesão comum num jogador de futebol. Num jogador de futebol, eu tenho que ter como objetivo o quê? Prevenir lesão muscular, prevenir lesão ligamentar, entorse de joelho, entorse de tornozelo. Em um jogador de handball, prevenir as tendinopatias ou lesões do manguito no ombro, prevenir entorses de joelho, entorses de tornozelo, que são as lesões mais comuns. Então, esse apanhado dos dados, entender a sua população é o primeiro ponto antes de você querer realizar uma abordagem com o objetivo de prevenção de lesões. Depois disso, aí sim, você começa a aplicar os testes que tem como objetivo avaliar os fatores de risco que você gostaria de identificar se aqueles indivíduos apresentam ou não. Então, por exemplo, no caso de jogadores de futebol, que é uma realidade minha, testes de avaliação de força são realizadas, tanto para os músculos do joelho, quanto para os músculos do quadril. E aí, a partir desse momento, você tem valores de normalidade na literatura que podem ser utilizados como referência em que os seus atletas devem alcançar. Quando eles não alcançarem essa referência, eles estão em maior risco, que é o que vocês veem em vermelho aí. Quando eles passarem do normal dessa referência, eles estão em menos risco, que é o que vocês veem em verde. Ou quando eles estiverem no meio termo ali, algo aceitável, você vê valores laranjas. Tanto para avaliação de força do joelho, quanto para avaliação de força do quadril. Assim como a gente pode fazer o mesmo controle para a avaliação de mobilidade, seja mobilidade de tornozelo, dependendo do seu objetivo, mobilidade de rotação de quadril, dependendo do seu objetivo. Mas eu só consigo definir quais são os critérios importantes para mim a partir do momento em que eu defini a lesão que eu quero prevenir e qual é o fator de risco que tem relação direta com essa lesão. Então, por exemplo, diminuição de força excêntrica de flexores de joelho é um fator de risco para lesão muscular de posteriores em jogadores de futebol. É algo que eu gosto de avaliar porque a minha população está exposta a esse risco. E eu já tenho valores na literatura que me tragam valores ideais ali para que eles estejam em menor risco ou maior risco quando eu avalio. Diminuição de força de adutores de quadril comparados com a força de abdutores de quadril também é um fator claro na literatura que aumenta a chance que jogadores de futebol têm de desenvolver lesão muscular de adutores, lesões inguinais. Então é algo que eu também avalio. Amplitude de movimento de dorsiflexão de tornozelo. Um jogador de futebol que tem diminuição da amplitude de rotação de dorsiflexão do tornozelo, ele tem mais chance de desenvolver uma entorse de tornozelo, por exemplo, ou uma tendinopatia do calcâneo. Então é um fator que a gente avalia. Diminuição de rotação interna de quadril é um fator de risco claro para aumento da chance de lesão inguinal, lesão muscular de adutor, tendinopatias de flexores de quadril, lesões musculares de reto femoral em jogadores de futebol. Então é um fator que eu devo avaliar quando eu estou lidando com essa população. Assim como diminuição de força de rotadores externos de ombro é um dos fatores de risco quando associado à discinesia escapular, quando associado à diminuição da amplitude de rotação total do ombro, em atletas de arremesso, que eu posso extrapolar esses dados aí para goleiros no futebol. Então eu gosto de avaliar a força de rotadores externos dos meus goleiros. Eu estou fazendo essa avaliação totalmente aleatória, estou avaliando força de tudo, não tenho valores de normalidade que eles têm que alcançar ou não. Não, eu estou levando em consideração fatores de risco claros para as lesões que eu vou ter que abordar nessa população especificamente. Certo? Isso é importante de ficar claro na mente de vocês. Além disso, não adianta você fazer uma tabela dessa daqui, ó, gigantesca, que só o fisioterapeuta, mal o médico entende, o fisiologista entende, o preparador físico entende.
você precisa, além de fazer todas essas abordagens aí complexas e definir quem está em maior risco ou não, saber como você vai passar isso para a comissão técnica, para os outros profissionais que também lidam com aquele atleta. Então, você gerar relatórios de gestão de risco são formas em que você tem de demonstrar para toda a sua equipe de trabalho quais são os atletas que eles têm que ficar de olho. Ou para toda a sua equipe de trabalho, quais são os atletas que vocês têm que abordar mais especificamente, porque eles estão em um risco maior de desenvolver determinada lesão. Assim como você quantificar e avaliar sistematicamente, semana por semana, quais são os atletas que estão mais passando ali no departamento médico, referindo a algum incômodo, alguma dor, não necessariamente uma lesão grave, mas que não está respondendo muito bem à carga do treinamento, é muito importante. Porque isso já começa a te ligar uma luz aí de que algumas pessoas, alguns atletas dentro daquele grupo, não estão respondendo muito bem às suas abordagens. Então, além de fazer toda essa triagem, o dia a dia também, com controle, é importante para que você tenha uma boa capacidade de entendimento sobre a abordagem com relação a esses atletas. Definir quem é que está passando mais ali ou não, qual o número de atendimentos que eles fizeram, pode demonstrar para vocês alguns atletas que já não estão respondendo bem à abordagem que foi realizada, ou a carga de treinamento que está sendo exposta a eles. Então, além de tudo isso que eu estou falando para vocês, a comunicação entre a equipe de trabalho é primordial. Então, reuniões sistemáticas, discussões de casos, de uma forma bem sistemática, semana após semana, dia após dia, é algo muito importante de ser realizado ali no dia a dia de um fisioterapeuta que tem como objetivo trabalhar com prevenção de lesões. E tudo isso tem um foco único e específico, que é você identificar atletas que estão em maior risco e definir protocolos de prevenção de lesões únicos para cada atleta. Por mais que você tenha 20 atletas num grupo, 25, 30, cada indivíduo precisa de uma abordagem específica. Como que eu vou definir se um cara precisa de mobilidade de dorsiflexão do tornozelo, fortalecimento de isquiotibiais, fortalecimento da panturrilha e músculos do pé, e o outro não precisa de nada disso, precisa somente de fortalecimento do complexo posterolateral do quadril, fortalecimento dos músculos adutores, isquiotibiais, e o outro precisa de um fortalecimento de panturrilha ou um controle neuromuscular? Como que eu defino o que cada atleta precisa para que esse trabalho seja mais individualizado e mais específico? Você só consegue fazer isso através de avaliações, através de triagem de fatores de risco que podem expor esse atleta a um maior risco ou menor risco. Esse que tem que ser o foco, certo? E a partir do momento que você encontrar isso, as discussões ali com a equipe de trabalho são primordiais. Quando a gente fala de esporte de alto rendimento, é muito fácil você pegar um atleta, levar em consideração, por exemplo, as lesões prévias que ele apresenta, as queixas atuais que ele apresenta, além dessa triagem da avaliação inicial, e você definir um trabalho específico para cada um deles, que pode ser um trabalho mais extenso ou um trabalho mais simples, dependendo do atleta que você estiver falando, às vezes um trabalho com associação de fortalecimento dos músculos do ombro, quando for um goleiro, por exemplo, aqui, ó, estabilizadores da escápula, estabilizadores do ombro, coisa que um jogador de linha já não vai precisar. É muito fácil você fazer isso quando você tem um número pequeno de pessoas na mão, e principalmente quando você tem uma equipe de trabalho forte, que consegue dividir trabalho contigo. Então, existem basicamente duas formas de você aplicar um programa de prevenção de lesão em atletas hoje, descritas na literatura. Um programa de prevenção, como vocês estão vendo aí, que é totalmente individualizado, unificado para cada atleta, baseado nessa avaliação inicial que vocês viram aqui no primeiro vídeo comigo. E existe também a forma de aplicação de prevenção de lesões que a gente chama de vacina. O que seria uma aplicação de prevenção de lesão em vacina? Quando você aplica o mesmo protocolo
para todo mundo, não é um protocolo individualizado. Então, vamos pegar a analogia do coronavírus aí. O que seria uma vacina para o coronavírus? Todo mundo vai tomar o mesmo remédio para que todo mundo tenha menos chance de ficar doente com a doença, né? Quando a gente fala de vacina num programa de prevenção de lesão, é isso. Você pega um grupo grande de pessoas e aplica os mesmos exercícios. Isso é efetivo na literatura para diminuir a chance que as lesões aconteçam? É, certo? É tão efetivo quanto um programa individualizado de prevenção de lesão? Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Principalmente quando a gente fala de atletas amadores. Em atletas profissionais, talvez esses programas mais individualizados façam mais sentido, façam mais, sejam mais específicos e sejam mais importantes. Mas, se você não tiver a possibilidade de fazer isso, trabalhos que são considerados vacinas, trabalhos gerais de fortalecimento, de mobilidade, de controle neuromuscular aplicados numa população grande, todos fazem o mesmo exercício, também são efetivos. Um dos mais famosos que existem no mundo todo é o FIFA 11, que é um programa de prevenção de lesões que foi pensado para diminuir a incidência de lesões voltadas para o futebol. Então, esses programas de prevenção de lesões considerados vacinas, normalmente eles levam em consideração as lesões mais comuns naquela modalidade. Então, por exemplo, no futebol, lesões musculares e lesões ligamentares por torção de joelho e tornozelo. E eles colocam ali, definem exercícios voltados para diminuir a chance com que essas lesões aconteçam. Sem avaliar todo mundo, sem fazer nada disso. É uma vacina, aplique em todo mundo e depois vê se melhorou todo mundo. E o FIFA 11 já é comprovado na literatura que ele é um programa efetivo para prevenir lesões em atletas de futebol. E ele já, inclusive, foi aplicado em jogadores de basquete e também foi comprovado que é um programa efetivo para prevenir lesões em atletas de basquete, em jogadores de basquete. Principalmente quando a gente fala de lesões ligamentares de joelho. Como que ele é estipulado? É um programa que é introduzido durante o aquecimento. Então, todos os dias, nos treinos, nos jogos, é utilizado esse programa como forma de aquecimento dos atletas. Então, ele começa com 8 minutos aí de exercícios de corrida, exercícios, às vezes, corrida sozinho, às vezes, corridas voltado para contato, parecido com o que acontece naquela modalidade, como, por exemplo, o contato dos ombros no futebol, em que os atletas fazem assim, ó, vão correndo, e depois eles têm que pular e dar de ombro um com o outro, depois absorver bem a carga. Então, percebam que todos os atletas fazem a mesma coisa, só que não é assim, sai todo mundo correndo aí em 8 minutos, não é isso. Essa fase inicial já tem especificidades do esporte. Se você fosse aplicar isso, uma vacina, para jogadores de handball ou para nadadores, não ia adiantar nada você fazer exercícios como esse que vocês acabaram de ver. Porque você precisa respeitar a especificidade do esporte, você precisa respeitar o que está acontecendo especificamente naquela exigência, certo? Então, esses trabalhos, apesar de serem trabalhos gerais, eles são específicos para a modalidade. Mas por que eles são considerados vacinas? Porque todo mundo faz a mesma coisa. Eu não tenho um trabalho específico para um atleta, certo? E, de novo, são efetivos também, são programas interessantes de serem utilizados no seu dia a dia, sem problema algum. Existe uma chance grande dele dar certo, tudo bem? Então ele é dividido em exercícios de corrida inicialmente, como aquecimento, depois aqui 10 minutos de exercícios de fortalecimento, de equilíbrio, exercícios pliométricos. Então aqui entram os exercícios de
Copenhague para adutores, que é um protocolo famoso para lesão muscular de adutores, os exercícios nórdicos para lesões de isquiotibiais, que é um exercício famoso para a prevenção dessas lesões também, exercícios pliométricos de salto numa perna só, de mudança de direção de saltos numa perna só, lateral, anterior, salto vertical, assim como exercícios de controle do membro inferior apoiados numa perna só. Então, esses programas de prevenção gerais, normalmente eles vêm com poucas instruções do que deve ser corrigido, e aí na fase final ali do FIFA 11, você termina com exercícios de corrida mais intensos, que vão preparar o atleta para a sua abordagem final ali voltada para o esporte, que aí ele vai estar pronto para começar o treino, para ir para o jogo, já vai estar totalmente aquecido. Como eu falei para vocês, ó, esse trabalho aí abaixo mostra que é um programa efetivo em prevenção de lesões de atletas de futebol, para lesões do ligamento cruzado anterior, que é uma lesão muito comum nesses atletas. Os goleiros têm exigências totalmente diferentes dentro do esporte. Vão fazer o mesmo programa? Não. Existe o FIFA 11 Shoulder, né? Que é voltado para os goleiros. E também tem a sua efetividade comprovada. Ele tem a mesma estrutura, então começa com exercícios de aquecimento ali de corrida nos 7 minutos iniciais, depois 10 minutos de exercícios de fortalecimento do ombro, membro superior, escápula, exercícios pliométricos do ombro, e ele termina ali com exercícios voltados para a estabilidade do core e para a exigência do membro superior em alcances, coisa que um goleiro normalmente faz ali no dia a dia dele. Certo? Então, apesar de ser protocolos gerais, vacinas, ele também tem um certo nível de especificidade, onde você vai ter que respeitar as exigências daquele esporte. Basicamente, um programa de prevenção de lesões, ele tem como objetivo construir a capacidade que o atleta tem de suportar a sua demanda de treinamento e de competição. Então, ele precisa ser o mais específico possível, mesmo que ele seja uma vacina. E quando possível, você realiza um protocolo mais individualizado, onde cada atleta tem a sua ficha, tem o seu trabalho específico para ser realizado naquele momento, tem a sua exigência específica dentro daquela abordagem, daquela modalidade. Certo? Lá no Água Santa, o que a gente realizava, né? A gente realizava alguns trabalhos específicos de prevenção que tinham como objetivo abordar tanto esses trabalhos mais gerais no campo, no momento do aquecimento, etc., assim como cada atleta tinha ali o seu programa individualizado, a sua forma de trabalho que deveria ser exposta a ele de forma individualizada. E aí, para vocês terem noção um pouquinho do que seria isso, eu separei um vídeo aqui também para vocês entenderem. O intuito desse vídeo é mostrar um pouco do que nós fazemos como prevenção de lesões. Opa, mudei sem querer. O intuito desse vídeo é mostrar um pouco do que nós fazemos como prevenção de lesões no Esporte Clube Água Santa, mostrar um pouco do nosso dia a dia de associação entre a fisiologia, a paração física e a fisioterapia, com o objetivo de minimizar as lesões que possam acontecer com os nossos atletas. Então, inicialmente, nós começamos com exercícios de controle motor, depois exercícios de estabilidade, core, estabilidade de tronco, quadril e mais para o final dos trabalhos preventivos, o objetivo é entrar com os exercícios excêntricos de posterior, isquiotibiais, adutores, com exercícios como nórdico, Copenhague, associação de correções de movimentos, com o intuito de preparar os atletas para a demanda que eles vão utilizar no dia a dia dos trabalhos e dos treinos. No aquecimento da preparação física, os mesmos trabalhos são mantidos, principalmente com o intuito de estabilização do core e do quadril e com o objetivo de trabalho de controle motor unipodal, visando minimizar as lesões do membro inferior mais comuns no nosso dia a dia, que são as lesões de entorse de joelho, entorse de tornozelo, associado às lesões musculares. Então, a ideia é que esse trabalho seja feito de forma sistematizada e bem programado durante a semana de treino para que não influencie na performance desses atletas.
Então, normalmente, os trabalhos preventivos são realizados no início da semana e depois mantidos como forma de ativação no final da semana, nos aquecimentos dos jogos, como foi mostrado aí no final do vídeo. Então, mesmo em um local que você realiza trabalhos individualizados, em que cada atleta tem o seu trabalho específico, não impede que você adicione trabalhos de prevenção considerados vacinas, que já vêm um pouco prontos ou que são introduzidos facilmente durante o aquecimento, durante o dia a dia desses atletas. Então, lembrem disso, existem duas formas de você aplicar a prevenção. Vacina, que é um protocolo geral para todo mundo, ou individualizado. E nada impede você mesclar os dois, dependendo do trabalho que você for realizar e da força de trabalho dos profissionais que você tenha do seu lado para fazer isso. E como eu disse para vocês, o intuito de qualquer programa de prevenção de lesões tem que ser construir a capacidade que um atleta tem de suportar aquela exigência dos treinos e do esporte em que ele pratica. Então, não tem como você ser efetivo em um programa de prevenção de lesões sem você construir a capacidade de performance que o seu atleta precisa para desempenhar aquela atividade, seja o futebol, seja o handebol, seja o basquete, seja a natação, seja o beisebol, qualquer outro esporte. Então, as estratégias de controle de carga de treinamento, que a gente ainda vai ter uma aula específica disso, controle de carga ou de exposição ao treino, periodização de treinamento, controle de carga externa, controle de carga interna, são primordiais de serem adicionadas nesse trabalho. Você ter o quanto que cada atleta está respondendo ao treino, se ele está respondendo bem ou não, tudo isso precisa ser controlado e já existem tecnologias, assim como formas muito simples, sem tecnologia nenhuma, em que você pode fazer esse controle, mas a gente vai discutir sobre isso em uma aula mais para frente, especificamente controle de carga. Mas é importante a gente lembrar que não existe um programa de prevenção de lesões sem uma efetividade de controle de carga de treinamento, exposição às demandas e adaptações do treino em que aquele atleta vai passar. Isso tem que ser aliado com as variáveis que você avaliou, os fatores de risco que você identificou e as abordagens que você definiu para eliminarem esses fatores de risco, certo? Assim como, quando a gente fala de exposição à carga, controle de carga de treinamento, nós, quanto fisioterapeutas, também podemos atuar em estratégias de recuperação após os estímulos vigorosos. Então, técnicas como liberação miofascial, relaxamento e, principalmente, recuperação ativa com exercícios de mobilidade, exercícios de exigência cardiovascular em baixos limiares são interessantes. Então, para a gente resumir tudo o que eu disse para vocês aqui durante a aula, para vocês pegarem a ideia de como estipular um programa de prevenção de lesões, eu vou sair um pouco da realidade específica da alta performance, que é algo que não é muito comum no dia a dia de vocês e que vocês não vão viver muito, mas eu achava legal mostrar que não é todo mundo que tem essa oportunidade. E vou trazer para a nossa realidade dentro da faculdade, que são os trabalhos preventivos que nós realizamos com a galera da medicina, né, dos atletas universitários, que seria o esporte amador. Então, a primeira coisa é você definir qual é a demanda do esporte com que você quer trabalhar. Um programa de prevenção de lesões para um atleta de tiro,
de sprint, como por exemplo essas meninas aí, é totalmente diferente de um programa de prevenção de lesões que você vai aplicar em um jogador de futsal, por exemplo. São exigências, gestos, mudanças de direção totalmente diferentes. Para um jogador de tênis, totalmente diferente também. Então não dá para você querer aplicar o mesmo programa, a mesma intervenção para todos esses atletas, a mesma abordagem para cada um deles. São exigências, articulações, esportes que têm demandas totalmente diferentes. Então lembra, primeiro pilar, você entender sobre o esporte e a demanda desse esporte que você está atuando. Depois disso, você precisa definir quais são as lesões mais comuns nesse esporte. Por exemplo, no time de futsal masculino da faculdade, antes da gente realizar trabalhos preventivos de lesão, a gente tinha uma grande incidência de lesões musculares de adutores e de pubalgia, dor no adutor. Nós não realizamos avaliações específicas com esse atleta, com esses atletas, porque a gente não tinha uma força de trabalho grande, eram poucos alunos que realizavam essa abordagem na faculdade. Então a gente precisava ir para uma abordagem específica logo de cara. Então, exercícios de fortalecimento de adutores excêntricos, que é o que a gente chama de Copenhague, e os exercícios nórdicos, que tem como objetivo prevenção de lesões musculares de posteriores, foram as prioridades do trabalho inicialmente. Porque as lesões desse grupo eram maiores nessas regiões. Então a gente precisava preparar essas regiões para suportar essa carga. Comparado com o futsal feminino, por exemplo, as lesões mais comuns entre elas eram entorse de tornozelo e entorse de joelho, não mais as lesões musculares. Então, o foco principal do trabalho começou a se tornar exercícios de estabilidade do joelho, fortalecimento de quadríceps, glúteo, músculos que estão envolvidos em um protocolo de prevenção de lesões dessa articulação. Assim como, quando a gente fala de goleiros, o trabalho tinha que ser totalmente diferente, voltado para membro superior, além do membro inferior, das exigências da escápula, da própria articulação glenohumeral. Então, você precisa ter um foco de trabalho de acordo com a demanda com que você está atuando e com o que aquele esporte está buscando de você. Só dá para definir isso a partir do momento em que você fizer um estudo epidemiológico de cada uma dessas modalidades em que você vai atuar. Só de fazer isso, mesmo sem avaliar nenhum fator de risco nem nada, o seu trabalho já está sendo mais específico e com certeza será mais efetivo do que você aplicar um programa de prevenção de lesão geral para todo mundo. Então você precisa ter uma abordagem clara, específica, em cima da demanda de trabalho com que os seus atletas apresentem, mesmo se você não conseguir avaliar todos eles. E aí a gente sempre estruturava o trabalho com exercícios iniciais de corrida, com o objetivo aí de aquecimento, mudança de direção, que são mudanças parecidas com o que acontecem ali no futebol. Depois, a aplicação desses trabalhos eram realizados através de circuitos. Por que circuitos? Porque eu não tinha um fisioterapeuta que conseguia ficar com cada jogador, mas eu tinha um fisioterapeuta que conseguia ficar de olho pelo menos em uma estação. Então, durante o mesmo tempo, alguns estavam fazendo exercícios diferentes e eles iriam rodando sobre esses exercícios. Exercícios de mobilidade de tornozelo, exercícios de mobilidade de quadril, exercícios de controle neuromuscular, exercícios de fortalecimento, demandas próximos da exigência do que eles vão encontrar ali no esporte, como, por exemplo, alguém empurrando eles na hora que eles estão dominando uma bola e eles tendo que manter a perna firme, suportando essa carga. Exercícios de corrida, como vocês podem ver aqui no meio, com mudança de direção, aqui, ó, mudança de direção, salto lá no fundo, ó, salto unipodal. Então, são exigências que o esporte apresenta e que a gente precisa preparar esses atletas para suportar, certo? Isso é uma vacina.
todo mundo faz a mesma coisa, mas mesmo uma vacina, ela consegue ser específica. Se você fizer uma triagem de qual é a epidemiologia dessas lesões antes do momento de você iniciar seu programa de prevenções. Certo? Além disso, no dia a dia com esses atletas que começam a se queixar demais, que já têm algum incômodo, são atletas que você precisa ter um olhar maior sobre eles. E é isso que a gente faz lá no ambulatório. Que inclusive o ano que vem, se Deus quiser, vocês vão estar lá para poder atender esses atletas. Se Deus quiser, e o corona também, né? Certo? Então, atletas que se queixam no dia a dia, eles já estão te dando informação de que ele não está segurando bem aquela carga. Então, você precisa ter um olhar específico para ele. Você, já levando em consideração a primeira queixa dele, você já está prevenindo a chance com que ele tem de começar a se lesionar mais para frente. Mesmo nesse período de isolamento, e aí eu agradeço pra caramba a todo mundo que participa da Liga de Fisioterapia Esportiva e Traumato Ortopédica da faculdade, a LAFETO, a gente não deixou esses atletas na mão. Então, mesmo à distância, um programa de prevenção chamado de vacina, quando você não consegue ser específico, porque você tem uma força de trabalho pequena, para muitos atletas, a gente tem mais de 300 atletas na faculdade, não tenho tudo isso de fisioterapeuta para lidar com eles, mesmo à distância, é possível aplicar um programa de prevenção de lesões considerado vacina. Esse aqui é o treino que a gente fez para que eles realizassem 2 vezes na semana, o treino A baseado em fortalecimentos, e esses treinos aqui foram aplicados para os atletas do futsal também, de membro inferior, o treino A, e o treino B, estabilidade do tronco e exercícios de mobilidade. Esses exercícios foram escolhidos assim aleatoriamente? Não, foram escolhidos a dedo, voltado para as abordagens que esses atletas precisam para o dia a dia deles. E principalmente voltado para as lesões mais comuns entre a nossa população, os nossos atletas. Esse mesmo trabalho de prevenção de lesão é um trabalho que eu faria para a galera da faculdade de medicina da Santa Casa de São Paulo? Não, porque é uma outra população, pode ser que eles tenham lesões mais comuns diferentes. Então eu tenho que aplicar isso de uma forma, mesmo que como vacina, específica. E eu agradeço bastante a galera que faz parte da Liga. Eles fizeram aí exercícios gravados na casa deles mesmo, para serem enviados para esses atletas, levando em consideração a mesma ideia. Exercícios de aquecimento, inicialmente, como, por exemplo, skipping, deslocamento lateral, burp, onde você aumenta a ativação desses atletas. Depois, exercícios específicos de fortalecimento, stairzinha, a fundo. Orientações com o que esses atletas têm que evitar, orientações que eles têm que evitar com que aconteçam ali, ó, para fazer o exercício corretamente. Sempre com as orientações de como eles devem fazer. Exercícios específicos de fortalecimento, como, por exemplo, o Copenhague, a gente continuou realizando. O Wilson fazendo aí, ó. Depois vocês tiram um print e mandam para ele. Feio pra caramba. De novo, com orientações de como isso pode ser realizado. Como que seria o correto e o que não seria o ideal. E por último, terminando ali com exercícios pliométricos, né? Voltados para a capacidade de absorção de carga desses atletas. Então, o exercício sendo demonstrado e o que eles não deveriam fazer e como eles deveriam realizar essa abordagem. Então, mesmo à distância, é possível você aplicar um protocolo desse, tranquilamente, sem problema nenhum. O que a gente ainda não conseguiu avaliar é a efetividade desse protocolo e principalmente a adesão dos atletas para com essa abordagem.
que faz parte do trabalho de TCC que eu estou orientando da Camila e da Jéssica. Certo? Exercícios pliométricos, tanto bipodal quanto unipodal. Exercícios unipodais são importantes para melhorar a capacidade de absorção de carga, tanto no joelho quanto no tornozelo, trabalhar controle desses atletas. E sempre com as orientações do que deve ser realizado ou não. Quais são as perspectivas que vocês precisam lembrar dessa aula, tá? Primeira coisa, existem poucos estudos que mostraram que a capacidade de determinadas abordagens específicas de prevenção de lesão tem de realmente serem efetivas. Então, a gente trabalha um pouco no escuro ainda, mas já existem trabalhos que mostram fatores de risco claros ligados com lesões. Então, abordar esses fatores de risco é a melhor forma que você tem de tentar minimizar essas lesões. Depois, lembra que entender a demanda do esporte é primordial. Sem fazer isso, você não vai para lugar nenhum. E depois disso, entendendo a demanda, você precisa preparar esse atleta para essa demanda durante a sua abordagem. Mas antes de pensar numa abordagem de treinamento, você precisa definir quais são as lesões mais comuns na sua população. A partir do momento que você definir essas lesões, você define quais são os fatores de risco para essas lesões. E é exatamente em cima desses fatores de risco que você vai montar o seu treinamento. E esse treino precisa ser forte, só que ele precisa ser controlado. Por isso a importância das demandas aí de controle de carga de treinamento que a gente vai ver em uma outra aula. Mas o treino que eu vou realizar tem que ser um treino específico para minimizar esses fatores de risco que possam estar presentes na minha população, específico na minha população. Treinar forte é sempre necessário para você conseguir proteger e preparar esse atleta para as demandas em que ele vai realizar no esporte dele. E por último, não adianta você fazer o mesmo trabalho durante 6 meses. Você precisa reavaliar esses atletas para mensurar se aquilo que você está fazendo realmente está modificando esses fatores de risco. E se modificar esses fatores de risco, você talvez tenha que realinhar o trabalho, porque esses fatores já não são os fatores mais prevalentes na sua população. Talvez você tenha que buscar outros e dar continuidade no que você estava realizando, mas modificar esse trabalho. Por isso que esse trabalho preventivo ele tem que sofrer uma modificação aí a cada 2 meses, mais ou menos. E principalmente, avaliar a adesão desse trabalho, principalmente quando ele é realizado à distância, que é o que a gente está fazendo agora, é importante. Porque não adianta você passar um trabalho para os caras e eles não fazem, porque acham muito difícil ou porque não entende como tem que fazer. Então precisa ser aderido, né? Se eles fizerem, aí sim tem uma chance de dar certo. Se eles não fizerem, não vai dar certo nunca. Essa reavaliação e essa reprogramação do trabalho é primordial e poucas pessoas realizam essa forma de abordagem, acham que aquele programa preventivo vai ser o mesmo para sempre. E isso não é correto. Assim como não adianta você pegar uma pessoa que realiza determinado esporte, você fala assim, vamos prevenir lesão sua aí. Você não avalia, não entende quais as lesões que ela já teve, não entende quais as lesões mais comuns que tem naquele esporte e começa a fazer um trabalho de core, de fortalecimento de glúteo, de fortalecimento de ombro e fala que isso previne lesão. Isso daí não previne nada, porque você não está atuando sobre as variáveis que realmente influenciam sobre as lesões dele. Certo? É importante você trilhar aí esse caminho que eu discuti aqui, principalmente nesse slide final. E tenho certeza, o resultado sempre vai vir. Sempre vai vir se você trabalhar com efetividade, especificamente dentro daquele esporte. E foi isso que a gente encontrou aí no ano passado. A gente fez o ano todo um trabalho preventivo com os atletas da medicina da faculdade. E, inclusive, eles conseguiram alcançar aí o título, né, da Intermed, nesse jogo aqui, ó, as meninas do vôlei, que foi o último jogo em que, se fosse campeão, também ganhava o título geral, né, e aí a gente conseguiu ser campeão, com pouquíssimos atletas ficando fora dos jogos, não teve nenhum atleta importante que não participou dos jogos da sua equipe, dentro das abordagens que a gente realizou,
e que a gente pôde comemorar com eles lá. Então, assim, quem gosta de esporte sabe o quanto que é importante, o quanto que é gostoso ganhar, né? E aí, o objetivo de toda a abordagem da fisioterapia, seja no esporte de alto rendimento ou no esporte amador, é você conseguir alcançar resultados. E muitas vezes no esporte, quando o resultado não vem, o trabalho não é valorizado. Por mais que seja um trabalho muito importante, que tenha sido o melhor do mundo, ele não é valorizado. Então, muitas vezes, se o resultado não vem lá no campo, na quadra, por mais que você tenha feito a coisa mais linda do mundo, isso não é valorizado. Então, no esporte sempre vai ser mais importante o resultado. E já existem trabalhos que demonstram que times que perdem menos jogadores por lesão, normalmente têm mais chance de ser campeões. Quando você compara, por exemplo, o futebol, os times que se machucam menos, os que têm menos jogadores lesionados, a sua posição no campeonato ela é mais alta. É um dos fatores que pode influenciar, além, lógico, da capacidade daqueles jogadores de competirem, né, e de conseguirem alcançar o objetivo com que o treinador está almejando com eles. Mas quanto menos atletas se machucarem no seu time, mais chance o seu time tem de ser campeão ou de alcançar algum resultado expressivo naquele determinado campeonato. Já existem trabalhos que mostram isso.